Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, você e minha irmã. Meu irmão, eu sou o pastor Adriano Cunha, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Já de irmão, peço que você dê um joinha aí, em nome de Jesus, amém? Assim você fortalece o canal e mais pessoas vão poder estar conhecendo. Ainda no curso de liderança, nós vamos estar falando sobre cuidado com a Torre de Babel. Está aqui para você que tem o material, aqui na página 3, amém? O texto é longo, vamos ao estudo em nome de Jesus. A história da torre construída em Babel, porta de Deus. Babel significa porta de Deus. A primeira cidade citada após o dilúvio, que foi construída na planície de Sinear. Você vai ver isso lá em Gênesis 11, do 2 ao 9. E que depois se tornou na cidade de Babilônia, que também significa porta de Deus. Nos faz entender um importante fato. Só existe união quando falamos a mesma língua. Amém? Disse Jesus: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Você vai ver isso lá em Mateus 12, 25. A desgraça de Babel foi que o seu líder, rei Nimrod, não quis cumprir a vontade de Deus, que era povoar toda a terra. Ele preferiu ser rebelde e militar por seus próprios interesses, deixando de lado a vontade do Senhor, né? Graças a Deus, aqui no Brasil isso não acontece, né? Os líderes, né, os pastores, os líderes, eles não militam nos seus próprios interesses. Todo mundo só faz a vontade de Deus, né? Não tem esse problema, deve ter lá na Europa. Aqui não, graças a Deus. Um líder deve sempre estar sintonizado com seu ou seus superiores, pois senão nunca alcançará êxito em seu ministério. Um líder deve sempre falar a mesma língua do seu superior, pois se assim não o fizer, acabará dividindo a igreja de Deus. Irmão, um dos piores problemas que você pode causar é dividir a igreja. Amém? Dividir a igreja é muito doloroso, muito ruim. E eu costumo dizer que é um tiro no pé. É melhor você sair do que você dividir a igreja. Bem, um líder deve ser um ajudador do ministério e não seu opositor, pois uma disputa, mesmo que ideológica, quando se torna pública, sempre traz prejuízo à igreja. Efeito cabo de guerra. Fica cria esse partido aqui, cria esse partido ali, cria esse partido acolá, e na verdade acaba dividindo a igreja, enfraquecendo a igreja, e não é essa a vontade de Deus. Algumas vezes um líder se depara com situações delicadas. Uma delas é quando o seu superior ou superiores parecem estar errados. Bom, todos os homens são passíveis de erros. E o grande problema é que nós, muitas vezes, não sabemos como agir diante de um erro, ou possível erro, de alguém a quem temos por superior. Nesta situação, devemos ter maturidade espiritual, pois não é a nossa opinião que está em jogo, e sim o nome de alguém, que representa não só uma instituição, mas o nome do Senhor. Para se construir uma boa reputação, se leva uma vida inteira, mas para perdê-la basta um erro, ou mesmo um suposto erro, pois mesmo que se for provada a sua inocência, posteriormente, a mancha talvez nunca se apague. Por este motivo, nunca devemos agir precipitadamente. Nós, como líderes, somos formadores de opinião. O que falamos ou fazemos surte um efeito imediato no meio do povo. Vejamos alguns pontos abaixo que vão te ajudar com uma situação como esta, né? Então, o que acontece? Quando tem um problema, ou quando você vê que uma pessoa está errada, ou supostamente errada, nós temos que ser criteriosos. Por quê? Porque nós podemos, talvez, destruir a reputação de uma pessoa, e aquela pessoa nem era culpada, na verdade, né? Ou mesmo se aquela pessoa realmente estiver errada, nós temos que saber lidar com essa situação, porque as demais pessoas que estão ali não podem ser afetadas com essa situação. Então tudo é muito difícil, delicado, melindroso,
e nós vamos estar falando sobre isso. Um grande erro, mas infelizmente comum, é que mesmo os líderes pré-julgam os erros ou possíveis erros de seus superiores, fazendo declarações difamatórias em público, falando assuntos restritos da igreja diante dos infiéis, na condução, na fila do mercado, no trabalho, etc. Você imagina o prejuízo que estes comentários causam à obra de Deus? E se for tudo um engodo, ou um engano, né? Um erro, uma mentira, o prejuízo causado a um homem de Deus injustamente será irreversível. Porque sempre vai ter aquele que fala assim, não, esse cara tem culpa no cartório mesmo. Se existe algo em nosso coração contra um de nossos superiores, devemos prontamente procurá-los, expormos o nosso pensamento. Se não podemos assim fazê-lo, devemos então nos calar, pois falar em lugares errados e a pessoas erradas, falar em lugares errados e a pessoas erradas. Então o que acontece, gente? Às vezes a pessoa tem ali alguma coisa contra alguém realmente, pode ser verdade, pode ser mentira, mas ela fala com as pessoas erradas, nos lugares errados, em situações erradas. Você imagina uma pessoa dessa que ouviu uma fofoca dessa numa condução, a pessoa não é crente, a pessoa vai aceitar Jesus quando? Numa fila de ônibus, numa fila de mercado, numa fila de banco, no trabalho, um cara que não é crente, tu acha que essa pessoa vai aceitar Jesus como? Ou quando, né? Então, tudo é muito complicado. Se você não pode chegar em cima dessa pessoa e falar com ela, porque você tem vergonha, porque você tem medo, porque você tem algum receio, então é melhor não falar nada, gente. É ficar calado. Melhor. É melhor falar diretamente com a pessoa e resolver o problema ali. Devemos compreender que não só os nossos planos são bons. Devemos aprender a assimilar as ideias de nossos superiores, buscando sempre um ponto positivo do que foi apresentado, pois muitas vezes criticamos deliberadamente alguém que só quer ser útil. Fazemos comparações públicas entre os nossos planos e os planos de nossos superiores, os colocando sempre em posição de tirania. E ainda dizemos, se eu fosse fulano, faria assim. Isso confunde a opinião do povo e prejudica o bom andamento da obra. Mesmo que de fato o nosso superior seja um tirano e as suas ideias sejam vazias, nós, como líderes, não devemos ser os primeiros a tirar a primeira pedra, pois não será através de nós que ele permanecerá como líder ou não. Isso só cabe a Deus. Então, irmão, não é porque é diferente que é errado. Às vezes a pessoa tem um projeto e aquele projeto é diferente daquilo que você acredita ou que você está acostumado. Mas não é porque é diferente que ele é errado. Às vezes só é diferente mesmo, né? É a mesma coisa, tem um médico que trata determinada doença com determinada medicação, determinado tratamento. Já tem um outro médico que ele trata a mesma doença, mas com outro medicamento, fazendo um outro tratamento diferente. Os dois vão curar o paciente? Sim. Às vezes não tem um remédio só, uma medicação só, que causa efeito positivo. Tem alguns caminhos diferentes, mas não quer dizer que o remédio A ou o remédio B seja melhor. Simplesmente a forma de tratamento que a pessoa costuma usar é diferente. Também projetos, e a pessoa às vezes cria um projeto, não foi você que criou, né? Diferente daquilo que você pensa, daquilo que você acha, mas cabe o benefício da dúvida, você vai lá e apoia aquele projeto, beleza? Ou você, se realmente aquilo ali não for de Deus, não for para dar certo, não vai ser você que foi ali a pedra de tropeço, né? Quem tem que tomar essa providência é Deus para tirar essa pessoa ou esse projeto de circulação ali, né? E essa pessoa ali da posição e o projeto de circulação. Amém? Vamos lá. C. Sempre devemos negar a nós mesmos em prol da obra de Deus. Mateus 16, 24. Sei que todos aqueles que são, de fato, chamados para uma posição de liderança são pessoas extremamente produtivas e qualificadas, mas muitas vezes teremos que sacrificar ou, ao menos, adiar um projeto
para não criar um atrito no meio da igreja. Tem hora, irmão, que você tem que engolir um sapo mesmo, para você salvar almas e conservar as almas que estão salvas, porque tem hora que é complicado. Mas é assim, essa é a vida, né? Essa é a vida. Nós lidamos com pessoas são falhas, são problemáticas, mas nós precisamos salvar almas. Quando chegar naquele grande dia, Jesus não vai dizer, foi você que fez o trajeto A, B, C, beleza. Não. Quantas almas você salvou? Qual foi a sua postura como crente? Isso aí que vai fazer a diferença na sua vida. Muitas vezes você pode estar sob a autoridade de alguém que tem a mente fechada. Tem. Ou ultrapassada. A pessoa vive lá na época dos dinossauros. E bloqueia todos os seus projetos. Isso de fato é um problema. Mas tudo o que é de Deus permanece, o que não é perece. Irmão, você pode ter certeza que se essa pessoa estiver ali sendo um empecilho, Deus vai retirar essa pessoa e a obra vai continuar andando. Amém? Nesta hora você deve avaliar se o seu projeto é tão importante e urgente assim, pois Deus sempre está no controle. Talvez seja a mão de Deus te direcionando a esperar um pouco mais. Talvez o teu projeto seja excelente, mas aquela pessoa ali é problemática. Se você lançar o teu projeto ali e ela ficar ali trazendo problema, embarreirando, o teu projeto talvez não surta o efeito tão desejado, o que pode de fato, que Deus realmente espera e pode alcançar mais almas, vai ficar ali no meio termo e não vai ser legal. Então, Deus sabe o que está fazendo. Às vezes, não deixa que aconteça naquele momento ali, porque vai acontecer mais para frente e vai ser uma benção. Amém? Ore ao Senhor e peça solução para o problema, mas nunca leve a público as suas opiniões pessoais a respeito de um superior, se as mesmas forem difamatórias, pois não vale a pena prejudicar a obra de Deus em prol de uma opinião pessoal. É mais digno expor a sua insatisfação diretamente ao seu superior. Se ele não te ouvir, então ore ao Senhor, perguntando se o seu tempo naquele lugar já findou, pois é melhor abrir mão de permanecer do que dividir a igreja de Deus. O homem de Deus só deve se transferir de sua igreja se estiver convicto de que esta realmente é a vontade de Deus. Tem hora, irmão, também que deu. Acabou. Né? Tem hora que acabou. Não tem mais condição. Talvez você esteja certo de fato, talvez os teus projetos sejam uma bênção, talvez você realmente vá ser uma bênção na mão do Senhor e o local que você está já não responde mais às suas expectativas, né? Talvez até o próprio Deus queira fazer alguma coisa ali, já não está conseguindo, a coisa está tão humana, né? É um grita-grita, um pula-pula, um roda-roda, uma festança, aquele negócio todo, que não tem mais espaço para algo espiritual. Aí você vai dividir? Não, você vai com dignidade. Gente, olha, não tem mais condição de eu ficar aqui, eu vou orar, ou você ora, pede direcionamento a Deus e segue teu caminho. Melhor do que dividir a igreja. Amém? Tem gente ali que é reta, pessoas simples, pessoas abençoadas, pessoas que estão ali felizes, independente de qualquer coisa. E se Deus tiver que mover, alguém vai mover, tá? Vai botar no coração, vai mover, ou vai criar uma situação e vai mover. Mas você como uma pessoa lúcida, você como uma pessoa esclarecida, você como um formador de opinião, um líder, tem hora que é melhor você sair do que você ficar e você rachar a igreja. Nada justifica você rachar a igreja de Deus. Se quisermos fazer parte de uma equipe, devemos aceitar as suas regras. Ou então não podemos compô-la, né? Tem gente que quer entrar no lugar, quer mudar tudo. Como é que a coisa funciona? É assim? Se você aceitou entrar, então aceita a regra. Ou então não entra. Não é verdade? Não entra. Muitos líderes que ingressam em uma equipe, seja uma igreja, um departamento, um grupo, etc., acham que os seus superiores, como os demais componentes, devem acatar as suas regras. Mas isso não é correto. Quando esse líder adentrou a equipe, a mesma já possuía um conjunto de regras.
e elas não devem ser modificadas ou abolidas para satisfazer a ninguém. Regras só podem ser modificadas ou abolidas se as pessoas competentes, comissões, conselhos superiores, etc., decidirem. Então, se já existe uma regra, você segue aquela regra que está ali, né? Você se ajunta à carruagem, né? Você não para a carruagem, muda a carruagem, não. Você se ajunta à carruagem. Então é assim que funciona, amém? Ah, mas eu tenho uma ideia muito boa. Você pode apresentar a sua ideia, mas você vai chegar ali e vai querer que as pessoas mudem tudo porque você chegou? Poxa, show de bola, né? O líder, mesmo que novo no grupo, como todo componente, tem tanto direito como a obrigação de dar opiniões, isso aí é normal, e de ter a maturidade de saber aceitar as dos demais. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos que fizeram seus pais. Provérbios 22, 28. Se já existe regra, se já existe, você respeita aquilo que já tem. Isso é Bíblia. Um marco é um limite. Se em algum momento foram criados, foi porque houve a necessidade. Portanto, aqueles que pretendem fazer parte de uma equipe devem aceitar as suas regras. Então, irmão, existe um marco ali, existe um limite, existe uma fronteira, existe uma barreira. Por que existe? Porque em algum momento houve essa necessidade, né? Houve essa necessidade. Então, vamos respeitar esses limites, amém? Letra E. Antes de julgarmos mal a opinião de alguém, devemos entender que nem sempre o que é aparentemente errado, de fato é. Devemos aprender a aceitar opiniões diferentes das nossas. Lê lá Atos 5, 34 ao 39, né? Nem tudo que é diferente é errado, eu já falei isso, né? Nem tudo que é diferente é errado. Então, quando parece errado, mas não, na vez você parar para analisar, você vai ver que não é. Que tem locais que tem uma situação especial, pessoas que você tem que tomar determinados posicionamentos, né? Um local específico, uma coisa que daria certo em qualquer outro lugar, mas ali tem que ser um pouco diferente. Então, você tem que entender que nem sempre aquilo que parece assim, né, errado, você tem que analisar para saber se de fato é errado ou não. Às vezes não é. Às vezes simplesmente é uma abordagem ali específica, né, para aquela situação, para aquele lugar, para aquele povo. Não é porque somos líderes é que somos os donos da verdade, não somos. Sempre existe alguém mais qualificado e preparado que nós. Sempre tem, gente. Mesmo os pequeninos tenham ideias brilhantes. Vale a pena ouvir a todos, principalmente os nossos superiores, como vamos esperar que os nossos liderados acatem as nossas opiniões, se não acatamos as nossos superiores. Então, às vezes, irmão, você para e pensa assim, poxa vida, até aquele pequenininho, às vezes ele tem uma ideia brilhante que veio da parte de Deus mesmo. Foi algo assim extraordinário, brilhante, maravilhoso. E às vezes você não dá atenção, perde a oportunidade de agregar algo bom, né? Então, se você escuta o pequenininho, tem que escutar também aquele que está sobre você de alguma maneira e dar também ali o benefício da dúvida e também o benefício da tentativa. Amém? Por este motivo, antes de criticar a opinião de um superior, analise-a bem. Se você ainda assim achá-la estranha, então entre em contato com ele. A obra de Deus não pode sofrer. Você está achando estranha, esquisita, você vai, senta com essa pessoa em separado, bate um papo, e de repente essa pessoa vai te esclarecer. Ele, olha, cara, realmente, aparentemente parece que está errado, mas é isso, é assim, 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 você vai entender. Amém? Letra F. Todos somos passíveis de erro. A Igreja Católica decretou a infabilidade papal em 1970. Ou seja, eles acreditam que o Papa não erra nunca, né? Eles acreditam que o Papa é infalível, a infabilidade papal. Ou nós estudamos. Nós já estudamos, né? Na verdade, heresiologia, né? E nós vemos ali que a Igreja Católica é um pouco complexa, né? Então, uma das doutrinas ali da Igreja Católica é a infabilidade papal, que, na verdade, dizem que o Papa não erra. Você pode deparar-se com um fato lamentável relacionado ao seu superior. Talvez ele esteja mesmo errado
em pecado, fora da visão de Deus, como você deveria proceder? Bom, nunca devemos ser cúmplices dos pecados de ninguém. Você não tem que abraçar pecado, né? Você tem que cuidar do pecador. Falamos no princípio que o dever do pastor é defender o seu rebanho. Se alguém mesmo que seu superior tenha tenha induzido ao erro, ou talvez queira fazer com que você seja omisso ou cúmplice dos seus pecados, lógico que você deve repelir tal proposta. Todo preço é pouco para defender a sã doutrina. Então, se a pessoa está errada e quer encobrir isso, quer te envolver na situação, pula fora, repreende, para você não ser cúmplice do pecado dos outros. É uma situação que pode acontecer na sua vida. Não, mas você fica quieto aí que eu vou fazer isso, não aceito essa proposta. Não repreende isso em nome de Jesus. Todo preço é pouco para defender a sã doutrina. Amém? Você quer morar no céu? Caminha a verdade. Não tem jeito. A verdade, ela cobra um preço caro, né? Alto, mas ela leva para o céu. G. A obra é de Deus e por isso devemos agir com sabedoria. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é dado como sábio. Provérbios 17, 28. Sempre devemos dar o benefício da dúvida àquele que milita na obra de Deus. Que nós sejamos sempre os últimos a falar e os primeiros a nos calar. Lembrando que um dia você pode estar do outro lado. Se você estiver do outro lado, irmão, talvez sendo acusado de uma coisa que você não fez, talvez ele sendo vítima de ciúme, sendo vítima ali de pessoas que querem diminuir você de alguma maneira porque não conseguem admitir seu crescimento, né? Ou ficam ali em pânico quando vê você brilhando. Você pode estar do outro lado em algum momento. Então, a gente sempre tem que dar o benefício da dúvida para as pessoas. Nunca ser o primeiro a tacar pedra, nunca ser o primeiro a crucificar. Tem que sempre ser o primeiro a ouvir, né? O último a falar. Por quê? Porque às vezes, irmão, a gente está calado ali por uma questão até de não saber da situação mesmo. E no final a pessoa descobre que era tudo mentira. Poxa, fulano foi o único que ficou na dele. E você talvez deu onde sábio, como que o provérbio fala aqui. E você nem era esse Nikola Tesla todo, né? Você só ficou quieto, porque você não sabia. Você não queria se envolver. Você parou ali para ouvir, para entender. Calma aí, deixa eu entender isso aí. Isso é importante. Calma aí, deixa eu entender isso aí. E você parar e entender. E não simplesmente seguir a onda e vai embora, não. Então, tenha sempre esse discernimento. Calma aí, gente. Deixa eu entender isso aí. Né? Ou, fulano, calma aí, rapaz. Vamos entender isso aí, o que está acontecendo. Né? A gente tem que ter essa visão, tem que ter essa sabedoria, tem que ter aquele momento de você parar, de você respirar, de contar de 1 até 10. Uma das coisas importantes também, esse é um conselho, nunca veja, né, o seu líder como alguém extraordinário, maravilhoso. Não, ele é um ser humano, pode errar de qualquer maneira. E o momento que ele errar, você tem que ter amor também, cuidar e também amparar, porque é um ser humano igual a você. Bem? Então nós temos que ter essa visão. Uma coisa é você cuidar do ferido. Uma coisa é você ser cúmplice, aceitar uma proposta para ser cúmplice do erro dos outros. Outra coisa é você cuidar do ferido. São coisas completamente diferentes. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Continue orando por nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe.